Existe uma possibilidade de melhorar ainda mais o circuito de polarização por realimentação de emissor, e isso é chamado de circuito autopolarizante que nós temos aqui. Então vejam que agora nós temos um circuito que tem o RB do primeiro, tem o RC do segundo, do primeiro, tem o RE do segundo e tem mais um resistor aqui. Então, para diferenciar esse resistor deste aqui, a gente chama o de cima de RB1, resistor ligado à base 1 e resistor ligado à base 2. E o nosso circuito agora vai ter 4 resistências. Este circuito é chamado de circuito autopolarizante ou de polarização por divisor de tensão na base. Ocorre o seguinte: se nós fizermos a corrente I1 muito maior do que a corrente IB quiescente, então praticamente o I1 vai ser igual ao I2, porque aqui vai sair pouca corrente. Então, desce muitos amperes aqui, para cá sai quase nada, então praticamente todos os amperes que descem aqui também descem aqui. Se isso é verdade, I1 igual a I2, a gente pode considerar que o RB1 está em série com o RB2. E que a tensão da fonte vai se dividir sobre 2 resistores em série. Por isso que o circuito é chamado de polarização por divisor de tensão na base. É um divisor de tensão entre RB1 e RB2 a partir da fonte VCC. Por que foi introduzido este resistor aqui? Muito simples. Se esta corrente aqui é fixa, uma corrente fixa vezes RB2 vai dar um VRB2 fixo. E aí, se nós fizermos essa malha aqui, nós descobrimos que o VRB2 é igual ao VBE quiescente mais VRE. Aí imaginem que nós tenhamos trocado o transistor por um de HFE mais alto. Então, inicialmente, o IE vai aumentar. Se o IE aumentar, então o VRE aumenta. Porém, VBE mais VRE é fixo, porque o VRB2 é fixo. Então, se eu aumento o VRE, obrigatoriamente o VBE tem que diminuir. E se o VBE diminuir, ele também contribui para a diminuição do IB. Porque a dependência de VBE com IB, como nós já vimos, é uma curva de um diodo diretamente polarizado. Então, se eu diminuo o valor de VBE, eu diminuo IB. Então, o RE atuará sobre a corrente IB tanto pela própria equação da corrente IB, como pela curva da junção PN entre base e emissor diretamente polarizada devido à introdução do resistor RB2. Então, RE e RB2 estão aqui para contribuir na imunidade do circuito a variações do parâmetro beta do transistor. Ou seja, se nós introduzirmos no circuito RE e RB2, o ponto quiescente praticamente não sofrerá alterações em sua posição, mesmo que o beta do transistor varie, mesmo que eu tenha que trocar o transistor por um outro de outro beta. Por que é importante não variar o ponto quiescente? Nós vamos ver mais para frente que o desempenho dos amplificadores transistorizados ele é fortemente afetado pela posição do ponto quiescente do transistor sobre a reta de carga. Então, quando nós projetamos um amplificador, é muito importante que o ponto quiescente não saia do lugar. Porque se ele sair do lugar por algum motivo, nós teremos o desempenho do amplificador afetado. Aqui nós temos o mesmo tipo de problema do circuito anterior. Qual seja, a partir de um ponto quiescente previamente escolhido, determinar o valor das 4 resistências e montar o circuito. Ou, a partir de um circuito conhecido, determinar o valor do VCE e do IC quiescente, ou seja, do ponto quiescente. Esses são os 2 tipos de problemas sempre que nós vamos ter na polarização de transistores. Então, para resolver o primeiro tipo, a determinação dos valores das resistências a partir das coordenadas do ponto de operação estática, o circuito vai gerar um número de equações menor do que o número de incógnitas. Então, nós vamos ter um sistema insolúvel. Além disso, nós temos que fazer algumas considerações. A primeira consideração é de que esta corrente I1 seja muito maior do que IB, para eu poder considerar I1 igual a I2.
Então nós vamos fazer que o I1 vai estar numa faixa entre 20 IB quiescente e 50 IB quiescente. Assim a gente vai poder considerar I1 igual a I2. Nós vamos necessitar, para poder resolver o sistema de equações referentes a esses circuitos incógnitas que ele possui, de uma equação auxiliar que relacione RC com RE. Então, provavelmente, a gente adote, por exemplo, que RC igual a 2RE, RC igual a 3RE. Essa equação é necessária, senão nós entraremos num circuito insolúvel, ou num sistema de equações insolúvel a partir do circuito. Juntando essas aproximações do IB, do RC, as leis de Kirchhoff das tensões de corrente e lei de Ohm, e também as características do transistor na região ativa, a gente pode determinar os valores das resistências. Um outro tipo de problema é determinar o ponto quiescente se eu já conhecer o circuito. Também é um problema que fica muito facilitado se nós, a partir dos terminais de base e terra, calcularmos o equivalente de Thevenin para a fonte RB1 e RB2. E aí o circuito, então, transformar-se-ia neste que está aqui à direita. Esse circuito aqui possui uma malha com IB, mas IB depende de IC. E IB é IC sobre beta. Então, eu tenho esta malha com IB e esta malha com IC. Então, eu caio num problema de duas equações e duas incógnitas quando eu faço essa transformação. E aí fica fácil de achar o ponto quiescente se eu conhecer as 4 resistências e a fonte de tensão. Então, o equivalente de Thevenin, visto aqui da base, significa curto-circuitar a fonte para o terra, e eu terei a resistência de Thevenin como paralelo entre RB1 e RB2, chamada de RBB. E o VBB é a tensão que aparece nos terminais onde eu quero o equivalente. Como é um divisor de tensão, então vai ser a tensão da fonte vezes RB2, dividido pela soma dos dois resistores. Então, com essas duas fórmulas aqui, eu determino o VBB e o RBB, desenho esse circuito e determino o ponto quiescente. Então, vamos resolver mais um exemplo para que vocês se acostumem com essa teoria. O exemplo numérico referente ao circuito autopolarizante, ele pode ser dividido em dois. O primeiro tipo é, a partir de um ponto quiescente previamente determinado, calcular os resistores de polarização. E o segundo tipo é, conhecido, ou a segunda parte do problema, que é o segundo tipo de procedimento, é conhecido o circuito, então determinarmos o ponto quiescente. Então nós vamos fazer os dois procedimentos agora, porque o exemplo se divide nessas duas partes. Então vamos ler o exemplo. Calcular os resistores do circuito autopolarizante para fazer um transistor que possui HFE 100, operar em ICQ quiescente de 5 mA e VCE quiescente de 10 volts. A tensão de alimentação disponível é de 15 volts. Então esta é a primeira parte. A segunda parte, depois calcular as coordenadas do ponto de operação estática em função dos valores obtidos para as resistências de polarização, obtidos na primeira parte do problema. Foi dado que o RC deverá ser igual a 4 vezes o RE. Então, para esse exemplo, a primeira coisa que nós devemos fazer é desenhar o circuito e anotar tudo que nós podemos, extrair tudo que nós pudermos das condições do problema. E depois partir para o cálculo dos resistores. Então o circuito ele é composto por 4 resistores. O circuito então é composto por 4 resistores. E nós vamos anotar no circuito todos os dados que o problema forneceu. Então primeiro que vamos anotar aqui no cantinho que o HFE é 100. Característica do transistor. Nós queremos que o transistor opere com um IC quiescente de 5 mA. Aqui desce IE. Nós sabemos que da região ativa o IE é aproximadamente igual a IC. Portanto, aqui também descerão 5 mA.
Queremos que o VCE quiescente seja de 10 volts. Vamos ver mais o que o problema nos dá. A tensão disponível na fonte é de 15 volts. Sabemos que na região ativa o VBE quiescente é 0,6 volts. Por aqui passará o IB quiescente. Lá da teoria chamamos esta corrente de I1 e esta corrente de I2, que ela vai ser aproximadamente igual a I1, desde que o IB quiescente seja muito menor do que I1. O problema também nos deu uma condição entre RC e RE, que o RC seja igual a 4 vezes o RE. Esta é uma equação auxiliar para que isso aqui, para que daqui se extraia um sistema solúvel. E essa consideração de que o I1 seja muito maior do que o IB quiescente, lá na apostila nós vimos que a gente adota que o IB deve estar entre 20 e 50 I1. Então nós vamos adotar, aí nós é que adotamos, o problema não deu, adotado que o I1 vai ser igual a 20 vezes IB quiescente. Então essas são características que nós pegamos diretamente do problema. Mas tem algumas que nós podemos calcular imediatamente. Por exemplo, se eu conheço o IC e o HFE, eu posso dizer que o IB quiescente é igual a IC quiescente sobre HFE. Portanto, 5 vezes 10 na menos 3, dividido por 100, que vai dar 50 microamperes. Ora, se eu conheço o IB quiescente, posso calcular o I1. Vai ser 20 vezes 50 vezes 10 na menos 6. 20 vezes 50 vai dar 1000 vezes 10 na menos 6, 1 miliampere. Então eu já posso anotar aqui essas características. O I1 é 1 miliampere, o IB 50 microamperes, o I2 é aproximadamente igual a I1, que é 1 miliampere. Veja, de 1 miliampere eu extraio 50 microamperes, praticamente sobra 1 miliampere aqui para baixo. Então é uma aproximação razoável de ser feita. Agora, com tudo isso daqui, fica fácil nós calcularmos os resistores. Vamos fazer a malha de saída. Para calcularmos o RE e o RC. Então, vou chamar de malha 1. Malha 1. No lugar de RC, eu já vou escrever 4RE. Então, 5 vezes 4RE, 5 mili, 5 vezes 10 na menos 3, vezes 4, vezes RE, mais VCE quiescente, portanto mais 10, mais RE vezes 5 miliamperes, ou 5 vezes 10 na menos 3, vezes RE, menos 15 igual a 0. Daqui é fácil verificar que o RE será igual a 200 ohms. Portanto, se o RE é 200 vezes 4, o RC vai ser 800 ohms. Então pronto, já calculamos o RC e o RE. Calcular o RB1 é relativamente fácil, né? Basta que nós façamos, por exemplo, esta malha aqui onde ele está. Ó. Chamando de malha 2. Então, malha 2. Então, saindo daqui, RB1 vezes 1 mili
caminhando por aqui, mais 0,6. Entrando aqui mais RE, que nós já calculamos, que é 200 vezes 5 mili, menos 15, tudo isso é igual a zero. Então, RB1 será igual, fazendo as continhas, que não são difíceis, né? São muito simples até, vai dar 13.400 ohms. E o RB2 agora ficou fácil também. O RB2 pode sair desta malha aqui, ó, que eu vou chamar de malha 3. Então, malha 3. RB2 vezes 1 mili. Subindo aqui, vou entrar no RE pelo menos. Menos 200 vezes 5 vezes 10 na menos 3. Menos 0,6. Cheguei ao ponto de partida, tudo isso é igual a zero. Daqui sai que o RB2, então, será igual a 1.600 ohms. Então vamos anotar esses valores aqui. RB1, 13.400. RB2, 1.600. RC, 800. E RE, 200. Então aí está a primeira parte do nosso problema. Se nós montarmos esse circuitinho com esses resistores que nós calculamos, nós vamos encontrar um ponto quiescente de 10 volts, 5 mA, caracterizando a região ativa. A segunda parte do problema diz o seguinte: depois calcular as coordenadas do ponto de operação estática em função dos valores obtidos para as resistências de polarização. Então nós vamos fingir que nós não conhecemos o ponto quiescente 10, 5 mA e vamos, a partir do circuito, calcular o ponto quiescente. A segunda parte do nosso exemplo, ela pede o seguinte: a partir dos resistores calculados, vamos determinar o ponto de operação estática, o par IC-VCE. Então é como se nós não conhecêssemos a priori o par IC-VCE. A melhor maneira de fazer isto é nós determinarmos o equivalente de TVNAM visto a partir da base do transistor, porque aí nós vamos reduzir isto a um circuito de duas malhas com duas equações a resolver somente, cujas incógnitas são IC e VCE. Então eu vou desenhar da direita para a esquerda o circuito com o seu equivalente de TVNAM. Então aqui está a parte em que nós não vamos mexer. Então RC igual a 800 ohms, o RE igual a 200 ohms. Aqui nós vamos ter o VBE quiescente de 0,6 volts. Aqui o VCE quiescente que eu quero descobrir. Aqui o IC quiescente que eu também quero descobrir. E que passa aqui também. O IE é aproximadamente igual ao IC. Daqui para cá nós vamos calcular o equivalente de TVNAM. Que a gente sabe que o equivalente de TVNAM é uma resistência aqui chamada de RBB, em série com uma fonte de tensão aqui chamada de VBB. A resistência RBB nada mais é, da teoria, do que o paralelo de RB1 com RB2. Então,
RB1 em paralelo com RB2, que vai ser igual então a 13.400 em paralelo com 1.600. Então RBB, se nós fizermos a continha, vai dar 1.429,33 ohms. Então 1.429,33 ohms. Lembrem que para saber se fizeram certo, que o paralelo sempre é menor do que o menor dos resistores da associação. Aqui deu 1.600, ele é menor do que 1.600. O VBB, nós vimos que é o divisor de tensão na base, não é? É a tensão da fonte vezes o resistor RB2 dividido pela soma. Portanto, 15 vezes 1.600 dividido por 13.400 mais 1.600. Isso aqui vai dar um VBB de 1,6 volts. Então aqui 1,6 volts. Então aqui nós temos uma malha com uma corrente C. Aqui vai passar a corrente IB quiescente, que de fato é IC quiescente por HFE, que vale 100. Então eu vou tirar esta malha para achar o IC quiescente. E depois, com o IC quiescente, eu tiro esta malha para achar o VCE quiescente. Então vamos fazer aqui. A malha 1. Menos 1,6 mais 1.429,33 vezes IB, só que IB é IC quiescente sobre 100, mais 0,6 mais 200 vezes IC quiescente. Chegamos ao ponto de partida da malha, tudo isso é igual a zero. Vejam que a única incógnita aqui é o IC quiescente. Então, se nós utilizarmos a álgebra, né, e isolarmos o IC, vamos encontrar IC quiescente igual a 4,667 miliamperes. Então, a primeira coordenada do ponto quiescente nós já descobrimos. Agora temos que descobrir o VCE quiescente. Então, basta fazer a malha de saída. Vamos fazer esta malha aqui para achar o VCE quiescente. Então, chamando isso aqui de malha 2. Malha 2. Mais 800 vezes IC quiescente, que nós acabamos de descobrir. Mais VCE quiescente. Mais 200 vezes IC quiescente. Menos 15, tudo isso é igual a zero. Vejam que isto é igual a isto. Então, 200 mais 800, 1.000. 1.000 vezes 10 na menos 3 vai dar 1. 1 vezes 4, 667. Então, o VCE quiescente vai ser igual a 15 menos 4,667.
E o VCE quiescente, finalmente, será igual a 10,33 volts. Então, nós utilizamos aquele método de calcular o equivalente de TVNAN na base para determinar o ponto quiescente quando nós já conhecemos o circuito. Que valores nós teríamos que achar para o VCE e para o IC? Os valores originais para o qual nós calculamos o circuito. Quais eram os valores? 10 volts, 5 mA. Encontramos quanto? 10,33 volts, 4,67 mA. São valores aproximados. Por que não deu exatamente 10 volts, 5 mA? Muito simples, porque nós fizemos aproximações no circuito quando calculamos os resistores. Nós assumimos que essa corrente é igual a esta, porque o IB era pequeno, mas de fato ela não é igual, ela é quase igual. Nós assumimos que o IC é igual a IE, também não é, aqui entra o IB. Então essas condições que nós fizemos, essas aproximações que nós fizemos para poder ter um sistema solúvel de equações, induzem ou incorrem no aparecimento de um erro, mas é um erro muito pequeno. Por quê? De 4,667 para 5 mA ou de 10,33 para 10 volts, a diferença é muito pequena. Então a gente pode tolerar este erro e validar o método. Então, com este exemplo, nós fizemos os dois caminhos possíveis. A partir do ponto quiescente, projetar o circuito. A partir do circuito, usando o método do equivalente de TVNAN, determinar o ponto quiescente. Assim, nós terminamos o estudo dos circuitos de polarização do transistor na região ativa. Posteriormente, aprenderemos a polarizar um transistor nas regiões de corte e de saturação.